Olá pessoal, meu nome é Maria José, eu sou aluna da Uninter, fazendo o último ano e vim apresentar meu estágio obrigatório falando sobre a alfabetização e letramento da forma lúdica nos anos iniciais do ensino fundamental e também através de brincadeiras, dos jogos, no ritmo de uma música, da poesia, da leitura. Então, a utilização do lúdico como ferramenta pedagógica para a alfabetização e letramento, através desse artigo científico, objetiva coletar dados para que demonstrassem a importância das atividades lúdicas na alfabetização, visto que jogos e brincadeiras são essenciais na construção de uma aprendizagem significativa, e isso em qualquer fase escolar. Pretende-se comprovar que a utilização de jogos e brincadeiras em sala de aula contribui para a formação de atitudes sociais como respeito mútuo e cooperação, relação social e interação, auxiliando na construção do conhecimento. E também sabe-se que a criança caracteriza-se principalmente pela sua criatividade, pelo fascínio das descobertas, das atividades e situações diferentes. Enfim, possui extremo interesse pelo novo, pelo palpável e por tudo o que é no concreto. Assim, o processo de aprendizagem na alfabetização e letramento torna-se prazeroso, fácil e dinâmico. Então, o objetivo dessa pesquisa é verificar a importância do lúdico dentro do processo de alfabetização e letramento. Os jogos, que por muito tempo fizeram parte da didática de grandes educadores do passado, hoje surgem como necessidade absoluta e indispensável no processo educativo. Não será abordado o brincar por brincar, e sim o brincar sobre uma perspectiva pedagógica. Almeida afirma que os jogos não devem ser fins, mas meios para atingir objetivos. Estes devem ser aplicados para o benefício educativo. Também será analisado de que forma o professor deve planejar uma prática pedagógica que otimize e facilite a inclusão do jogo e a brincadeira na escola, levando em consideração o duplo aspecto de servir ao desenvolvimento da criança enquanto indivíduo e a construção do conhecimento, os quais estão fortemente interligados. Tais processos oportunizam, através da mediação, as mais variadas situações, para que a aprendizagem do educando seja significativa, entendendo sua realidade, bem como a possibilidade de alcançar sucessos no processo de alfabetização e letramento. Vamos ver agora no desenvolvimento. Os termos alfabetização e letramento são conceitos que têm feito parte de inúmeros estudos e discursos sobre educação na atualidade. Cada vez mais se percebe a necessidade de inseri-los nas práticas pedagógicas dos docentes, de um modo geral, com foco na educação de qualidade para todos. A vida da criança é uma sucessão de experiências, de aprendizagem adquirida por ela mesma. Quando tem a oportunidade de interação, ao chegar à escola, ela traz consigo
infinitas experiências e conhecimentos acumulados, conquistados por meio de exploração visual, auditiva, jogos, brincadeiras, conversas, passeios, contatos, brinquedos que influenciarão no processo de aprendizagem. No processo de aprendizagem da leitura e da escrita, a criança defronta-se com um mundo cheio de atrações, letras, palavras, frases e textos, e se engajará neste mundo muito mais facilmente, se puder participar integralmente dele e se o processo for transformado num grande ato lúdico, participativo, inteligente e prazeroso, em oposição ao ato técnico, estático, repetitivo e mecânico, muito próprio das escolas. Portanto, percebe-se a necessidade de se relacionar o processo de alfabetização com o lúdico, na forma de jogos e brincadeiras, que despertam interesse e arrebatam a atenção das crianças, tornando este processo cheio de significado. A alfabetização não se encontra mais sozinha. Hoje, a proposta é alfabetizar letrando. Sobre isso, o caderno pedagógico do Pró-Letramento diz: ao mesmo tempo em que a criança se familiariza com o sistema de escrita alfabética, para que ela venha a compreendê-lo e a usá-lo com desenvoltura. Ela já participa na escola de práticas de leitura e escrita, ou seja, ainda começando a ser alfabetizada. Ela já pode e deve ler e escrever, mesmo que não domine as particularidades de funcionamento da escrita. É impossível não perceber a importância que se vem concedendo em escala cada vez mais crescente ao mundo dos símbolos. Em todos os lugares, a todo instante, estamos rodeados por informações expressas, por meio de letras, números, sinais, desenhos, mapas. Assim sendo, para desempenhar desde as mais simples atividades cotidianas às mais complexas, é necessário ler, interpretar, compreender, escrever com autonomia. Com licença um pouquinho. Continuando. Portanto, não nos resta dúvida de que na escola, importante agência de letramento, primeiramente, é necessário reconhecer que alfabetização, entendida como a aquisição do sistema convencional de escrita, desligue-se de letramento, entendido como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais. Soares, 2004, página 20. Além disso, é relevante compreender que é importante ir muito além do domínio do código escrito. Nosso desafio se constitui em alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando, pela integração e articulação das várias facetas do processo de aprendizagem inicial da língua escrita. Soares, 2004, página 22. A alfabetização e o lúdico são inseparáveis. O ambiente lúdico é o mais propício para a aprendizagem e produz verdadeira internalização da alfabetização e do letramento. O brincar pedagogicamente deve estar incluído
no dia a dia das crianças. Dessa forma, será proporcionado o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motora, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e de inserção social e a aprendizagem específica da alfabetização. Ao brincar, a criança tem a possibilidade de conhecer seu próprio corpo, o espaço físico e social. Brincando, a criança tem oportunidade de aprender conceitos, regras, normas, valores e também conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentos nas mais diversas formas de conhecimento. O lúdico favorece a autoestima da criança e a interação de seus pares, proporcionando situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. É um caminho que leva as crianças para novas descobertas, revelando segredos escondidos, explorando, assim, um mundo desconhecido. A criança brincando o tempo todo e em todo o tempo, Por isso que a comida, o lápis, os sapatos, tudo se torna brinquedo. Quando está sem nenhum objeto, seu corpo torna-se um brinquedo. O brincar é uma atividade própria da criança. Dessa forma, ela se movimenta e se posiciona diante do mundo em que vive. Na alfabetização e no letramento, ela não brinca por brincar. Ela brinca com propósitos e com um olhar pedagógico. Com os desafios lúdicos, as professoras e os professores estimulam o pensamento, desenvolvem a inteligência, fazendo com que a criança alcance níveis de desenvolvimento que só o interesse pode provocar. A alfabetização e letramento acontecem de forma contínua na vida da criança e, quando o lúdico está presente nas práticas educativas, nas atividades de aprendizagem, nos momentos de atividades mais livres, desperta a criança para o prazer de estar na escola e de aprender. Assim, elas criam um espaço de experimentação e descoberta de novos caminhos, de forma alegre, dinâmica e criativa. Essa forma de aprender ajuda na preparação para a vida adulta, pois desenvolve as funções intelectuais e desenvolve suas potencialidades. Vygotsky, 1987, afirma que, na brincadeira, a criança se comporta além do comportamento habitual da sua idade, além de seu comportamento diário. No brinquedo é como se ela fosse maior do que ela é na realidade. Enquanto a criança brinca, amplia sua capacidade corporal, explora as percepções e, sobretudo, desenvolve e estimula o raciocínio e a concentração, fatores fundamentais para o aprendizado. Rir, aceitar limites, organizar uma tarefa, concentrar, disputar, estar atento, sentir frio na barriga, raciocinar, pensar, gargalhar, competir com os outros e consigo próprio, ser curioso, ter prazer, cooperar, descobrir-se na relação com os outros, ser ágil, surpreender-se com a atitude do outro, emocionar-se. É difícil esgotar a riqueza de contribuições que os jogos e brincadeiras podem trazer para o desenvolvimento humano de seres pequenos, jovens ou adultos. O lúdico enriquece o vocabulário, aumenta o raciocínio lógico e leva a criança a avançar em suas hipóteses. Dessa forma, ela desenvolve
o processo de ensino e aprendizagem. Se alfabetiza e de forma divertida e dinâmica. As atividades lúdicas são fundamentais para uma aprendizagem divertida e de sucesso. O caderno pedagógico do Proletramento diz que os jogos promovem habilidades no exercício fonológico, na exploração de domínio das relações som-grafia, levando a terem avanços na leitura e escrita. Nas situações de jogar, brincar, os alunos partilham suas descobertas com os colegas e assim vão aprendendo a ler e a escrever. O papel do professor diante do desafio da ludicidade na alfabetização e no letramento. Bem, agora vamos ver o papel do professor na alfabetização e no letramento. No dia a dia do professor em sala de aula, é preciso buscar novas formas de tornar o ensino estimulante e eficaz. No caderno do Proletramento, na página 6, fala que o ensino estimulante junta o prazer e o divertimento à aprendizagem. Diante disso, é necessário criar situações de ensino e aprendizagem, possibilitando um trabalho com dimensões lúdicas dentro e fora da sala de aula. Quando a criança é motivada pelo prazer, ela se envolve mais facilmente nas atividades e, consequentemente, fica à disposição para aprender. O caderno de proletramento, na página 6, aponta que os jogos e as brincadeiras promovem tanto a apropriação do sistema de escrita alfabética quanto das práticas de leitura, escrita e oralidades significativas. É preciso aplicar estratégias de forma lúdica, seja através das brincadeiras, do ritmo de uma música, das poesias, das rimas ou do envolvimento da turma nas elaborações de atividades. Os jogos precisam estar no planejamento do professor e ele deve motivar seus alunos na criação de novos jogos. As atividades lúdicas auxiliam na alfabetização e no letramento, mas precisam chegar aos alunos com planejamento e estratégias. Não é simplesmente dar o jogo e deixar os alunos jogarem do jeito deles. O caderno pedagógico de proletramento, página 35, afirma: os objetivos pedagógicos devem nortear o uso de atividades lúdicas no processo de alfabetização. Brincar por brincar pode ser divertido, mas não necessariamente contribui para o processo de ensino e aprendizagem. O professor precisa estar atento às perguntas e soluções que os alunos propõem, e o momento da atividade lúdica é um espaço de grande aproveitamento para isso. Dessa forma, elas constroem sua aprendizagem, criando e recriando. Faz-se necessário que os professores, além de ter o conhecimento, comprometimento, experiência e identificação com a tarefa de alfabetizar, alarguem continuamente seus conhecimentos sobre linguística, psicolinguística, sociolinguística, psicologia e, para além disso, que se proponham a repensar frequentemente sua prática, de modo a perseguir o objetivo de atingir a todos os alunos, nem que para isso tenham que lançar mão de métodos e estratégias variados, porém com segurança e intencionalidades bem definidas. Leitor, escritor, mediador, observador, afetivo, pesquisador, reflexível, estudioso,
são, sem sombra de dúvida, algumas das características de um bom alfabetizador. Para que um professor introduza jogos no dia a dia de sua classe ou planeje atividades lúdicas, é preciso que ele acredite que brincar é essencial na aquisição de conhecimentos, no desenvolvimento da sociedade e na construção da identidade. Podemos concluir, então, que a ludicidade se apresenta como requisito fundamental tanto ao desenvolvimento cognitivo e motor da criança, quanto à socialização e aprendizagem. A alfabetização torna-se divertida quando a criança brinca e, dessa maneira, vai construindo seu aprendizado. Porém, é de suma importância que haja, na parte do professor, um planejamento diversificado, almejando principalmente o amplo desenvolvimento da criança, levando-a ao aperfeiçoamento e avanço na sua aprendizagem. Cabe ao professor, em seu papel de mediador, proporcionar atividades que desafiem seus alunos e os desenvolvam em sua totalidade. O lúdico junto com o imaginário, oferece caminhos amplos para o desenvolvimento das crianças, tornando-as mais críticas e autônomas, criativas, felizes e, com isso, realizam um aprendizado com significação. Dessa forma, possibilita-se uma observação mais ampla do mundo, promovendo o desenvolvimento em todas as dimensões humanas e levando ao sucesso na alfabetização e o letramento. Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania precisa criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem, que satisfaça necessidades pessoais. O lúdico vem ligar de forma divertida a criança à aprendizagem significativa. Bem, então eu encerro esse vídeo. Aí amanhã tem um outro vídeo, vão ser 4 vídeos. E por favor, se alguém puder curtir e comentar, seria muito bom. Obrigada e até amanhã.